Muito bem, muito bem. Aula gravando. Vamos iniciar a nossa já quinta aula de evangelismo, não é? Evangelismo e missões. Nós hoje já vamos tratar da continuidade do que nós tratamos na semana passada, quando eu falei, não é, de que iria passar para vocês algumas questões do que nós precisamos ser, não é? Enquanto igreja, mediante essa realidade da pós-modernidade. Primeiramente, nós temos que ser agência de transformação, não é? Nós temos que ser uma agência de transformação. Segundo, nós temos que ser uma agência de integração, integrar as pessoas. Hoje, uma falha que a igreja possui é que ela cresce ou até busca um crescimento para ter um número, mas aí que acontece? Não consegue integrar, porque o integrar é muito diferente de acrescentar. Acrescentar, você acrescenta. O pecador veio, aceitou Jesus, acrescentou, né? Mas integrar é um processo que envolve acompanhamento, acolhimento, discipulado, até que ele batize e seja integrado no corpo de Cristo. Então, a igreja tem que se preocupar com esse processo de integração. A igreja também tem que ser, em meio a essa pós-modernidade, uma agência de mudança de atitude e comportamento, porque nós vivemos, como eu falei na aula anterior, um caos social que leva os comportamentos a ficarem totalmente afetados. As pessoas estão vivendo em um contexto de uma sociedade em que a maioria das pessoas vivem com os comportamentos alterados e muitos até com desvio de comportamento. Então, a igreja precisa, nesse momento, tornar-se uma igreja que cause uma mudança e um impacto comportamental e emocional através de uma palavra amiga, uma palavra de auxílio, uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação e não de condenação. Ninguém ganha condenando, só se ganha estendendo a mão. Muitas vezes a igreja quer condenar e não trazer a solução do problema. A pessoa que está fora, principalmente na sociedade atual, que é uma sociedade totalmente absorvida pelo consumismo e pelo materialismo e que tem infinitas possibilidades de distração, a pessoa, ela, se não for aceita, recebida, tratada, acolhida, ela vai continuar envolvida naquela prática fútil que muitas das vezes ela entrou porque não encontrou na própria igreja ou não encontrou na sociedade alguém que lhe estendesse a mão. E eu não estou falando de estender a mão no aspecto só econômico, estou falando de estender a mão no aspecto emocional, comportamental, não é? Orientar, assistir, acolher, aconselhar. Muitas vezes, a sociedade, as pessoas precisam de ouvidos.
Não que elas estão sem ouvido. Elas precisam ser ouvidas, ouvidos para ouvirem seus desabafos, ouvirem elas colocar para fora todos os sentimentos contrários, todas as suas mágoas, amarguras, todas as suas circunstâncias e situações que levam a esse caos existencial que causa um comportamento, muitas das vezes até descontrolado. Então, com isso, a igreja tem que ser uma agência de acolhimento. Ela tem que ser uma agência disponível para acolher as pessoas. Eu me lembro que eu era jovem ainda, um jovem obreiro, lá no Amazonas. E quando logo que cheguei lá, solteiro ainda, fui trabalhar com um pastor que ele trabalhava com tendas evangelísticas. Sabe essas tendas que parecem um circo? E era, nossa, imensa tenda, grande mesmo. Uma lona, uma tenda assim de circo, daquelas grande mesmo. E aí ficava 24 horas aberto, ininterrupto, com pessoas ali atendendo, por turnos. E nas sextas-feiras, nós íamos para Manaus Moderna, que é uma região do porto, do cais do porto, onde chegam os barcos, as embarcações do interior, trazendo mercadoria para a cidade. E ali ficavam os boia-fria, ali ficava aquelas pessoas que são... muitos deles trabalham para descarregar as embarcações, e muitos deles estão ali bebendo, se drogando, se matando, se prostituindo. E aí você via um quadro de desolação total, pessoas... Uma sexta-feira cheguei lá, tinha uma pessoa esfaqueada, e a gente fazia um culto ao ar livre, e depois entregava uma sopa, um sopão que a gente levava para lá, fazia um culto ao ar livre, depois entregava o sopão para eles e convidava eles para ir para a tenda. Então, a gente recebia lá na tenda drogado, prostituta, criminoso. Uma vez chegou lá o matador de aluguel, bem no turno que eu estava atendendo. Falou assim, não, eu estou saindo agora da cadeia ali de Boa Vista, porque eu já tenho 50 crimes nas minhas costas, eu sou matador de aluguel, mato por cá, é R$ 20. Então, era esse tipo de pessoa que nós recebíamos ali. Mas em nenhum momento nós agíamos com preconceito, com temor, ou com até desprezo pela condição em que se encontrava a pessoa. Por quê? Porque esse tem que ser o papel da igreja. E hoje você não vê isso acontecer, porque a igreja fica um pouco elitizada e fica muito presa nos seus fundamentos. Olha, a carência, a necessidade de fazer um trabalho de assistência, de fazer um trabalho de socorro. Nós queremos fazer assistência social dentro da igreja, já viram isso? Fazemos assistência social dentro da igreja, não é? Não fazemos assistência social de dentro para fora. Fizemos dentro da igreja. Não que seja contra, não é isso. É que nós temos que socorrer os de fora. Quantas famílias estão totalmente desprovidas de tudo? E a igreja não se importa muitas das vezes. Não se manifesta muitas vezes. Não tem projeto
de um alcance ou de ser uma agência também social, de ser uma agência também que olhe essas carências também do âmbito social. Distribuir roupa, distribuir sopa, distribuir quentinha, distribuir material para dormir, não é? É o trabalho que nós fazíamos com essa tenda. Muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas alcançamos e muitas experiências eu tive em 2 anos que eu trabalhei ali. Experiências, assim, de enfrentar mesmo situação, assim, que você... Mas é o papel da igreja. É o papel da igreja. Então, eu coloquei agora, nesse slide que nós vamos iniciar com ele, que nós estamos barateando a mensagem cristã. O que é baratear a mensagem cristã? É levar uma mensagem evangelística fora do contexto doutrinário e bíblico. Uma mensagem que muitas das vezes ela não vai causar mudança. Jesus foi ter com Nicodemos, levou para Nicodemos um caminho certo a seguir, um norte para a vida dele. Jesus foi ter com o jovem rico, não alisou, falou a verdade para ele. A única forma de ele alcançar a vida eterna era não colocar os seus bens materiais em primeiro lugar. Então, nós hoje estamos fazendo um evangelho barato, um evangelho de uma salvação barata, né? E muitas vezes nós ficamos atados, envolvidos em meias verdades, porque ficamos com medo, né? Medo de ofender, medo de ser processado, medo de causar um desconforto social, político, econômico, ou qualquer situação que venha gerar aí uma ação judicial. Então, eu vou fazer o evangelho aqui de uma forma que seja conveniente a mim, à igreja e à sociedade. E aí nós estamos andando na contramão de Cristo. Porque Cristo não agiu assim. Então, infelizmente, com uma frequência, os cristãos, nós, a igreja, nós temos tratado esse mundo moderno, essa sociedade pós-moderna, como apenas um fato cotidiano. Isso é algo relativo, algo natural, isso é o tempo chegado, é a tecnologia, é o progresso, e aí vamos dando desculpas e para nós irmos, ao mesmo tempo, nos ajustando e nos acomodando com uma situação contrária que, muitas das vezes, nós precisamos ter, e devemos ter, e tínhamos que ter, uma decisão mais séria, mais comprometida, de enfrentar a situação com maior cuidado e atenção, para que não venhamos a perder as oportunidades que estão surgindo ainda e vão continuar surgindo. Basta a igreja estar pronta, apta, preparada para enfrentar as realidades da pós-modernidade. Então, o povo de Deus precisa, sim, continuar colocando o diabo no seu programa de evangelismo. Ou seja, contar com a sua oposição, que agora cada vez está mais forte, mais contundente, mas nós não podemos retroceder, desencorajar. Por quê? Porque a hora que Paulo falou para Timóteo, você não recebeu o espírito de temor, mas de fortaleza. E aonde Timóteo estava? Até vou ler esse texto, vamos buscar aqui na Bíblia, tá? Para ver a importância dessa orientação
que Paulo dá para Timóteo é justamente um momento em que Timóteo estava entrando para ser pastor numa igreja, numa sociedade, numa igreja que era totalmente dominada por situações contrárias, controversas, porque, na verdade, o que acontecia? A sociedade de Éfeso era uma sociedade politeísta, não é? Era uma sociedade que ali havia mais de 52 templos pagãos, então a diversidade contra a igreja era muito grande. Mas aí Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, ele começa a dar a seguinte instrução para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, qual recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus, olha aí olha agora que eu falei. Deus não te deu espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E aí eu faço uma pergunta: será que nós estamos participando, na sociedade atual, das aflições do Evangelho, quando o Evangelho hoje ele é confrontado, as igrejas hoje são confrontadas, muitas vezes porque são culpadas, sim, e outras vezes é porque não tem apologetas ou apologistas. O que é um apologeta? Um apologista, um defensor da fé cristã, pessoas que defendem a fé cristã com coragem, sabedoria, conhecimento de causa, unção, graça para vencer a todas essas investidas e artimanhas, falácias contrárias de Satanás contra o Evangelho. Os discípulos passaram por isso. Paulo enfrentou os gnósticos, João enfrentou os gnósticos, os docetistas, não é? E tantos outros ali, que eu poderia colocar aqui, o Pedro, Tiago, que também enfrentaram adversidades, que pessoas que se posicionavam contra a doutrina dos apóstolos, mas eles se mantiveram firmes na doutrina, firmes no ensinamento, firmes na palavra, firmes no que defendiam e alcançaram o resultado que aguardavam. Alguma pergunta e participação? Está aberto para vocês. Essa semana passei gripado que só, mas hoje estou melhor. E venci a gripe não foi com remédio. Venci a gripe à base do suco completo. Aquele suco mesmo de levantar a imunidade, né? Aí, por isso que eu estou assim meio rouco, ou assim meio, com uma voz meio fanha. Qual é esse suco, professor? Hã? Qual é esse suco? Rapaz, vou parar a aula aqui agora. Peço licença da Sandra, da Aline, para dar aqui a minha receita. Pode dar que Ó, eu estou precisando. ó, essa aula minha é bom porque até receita culinária tem, viu, Aline? Aqui tem de tudo, graças a Deus. Tudo Tem. por bem, tudo por bem. Então, o que que eu coloco? Eu coloco uma água de coco, do coco puro mesmo, tá? Aí coloco
um inhame, uma maçã, uma cenoura, uma beterraba, tá? Aí coloco 2 laranjas, 4 rodelas de abacaxi, certo? E aí bato no liquidificador. Depois você vai, claro, que vai ficar uma pasta grossa, que quando você colocar na peneira vai ter que ir Coar. mexendo com a colher, né, para poder sair o sumo, e aí você joga o bagaço fora. Mas aquilo ali sai um suco forte, que é o que me levantou. Não só eu. Minha esposa estava ruim, o meu menino do meio estava ruim, e o que nos levantou, o remédio não estava adiantando. Eu parti para isso, e se levantou. Então é isso. Mas a voz ficou meio fanha. Então, a igreja, ela precisa ser, como eu já coloquei, agência de evangelismo, agência de integração, deve alertar a humanidade. E essa questão de alertar a humanidade é muito séria. Por quê? Porque eu vejo muitas das vezes que nós estamos nos acomodando no alertar a humanidade. Não é? Vocês já viram? Vou fazer umas perguntas aqui hoje. A igreja ensina ou fala ou discute sobre questões polêmicas como célula-tronco? Não, não. E a ciência vai entrando. E as situações vão dominando, até dentro da própria igreja. Não é? Assim também vem a questão da ideologia de gênero, que acaba se concordando, porque quando você cala, consente. E aí vão outros temas sociais, científicos, como a questão do aborto, como a questão da pluralidade cultural, que vem aí com uma chuva, né, de propostas contrárias à fé cristã, e a igreja fica só olhando. De vez em quando, um se levanta para falar, mas sem fundamentação, fala e se serve de quê? De chacota. Por quê? Porque não tem conhecimento de causa. Então, a igreja precisa começar a estudar, se preparar e entrar nesses assuntos com a palavra de Deus, com conhecimento, com prudência também, como tinha Paulo, como tinha Timóteo, como tinha Pedro, como tinha Tiago, como tinha João, mas não se agovardando, indo à frente, indo. Irmão, João enfrentou imperadores e não calou a boca. João foi enviado para a ilha de Patmos como exílio e não calou a boca. Então, hoje eu vejo que a igreja calou-se. A igreja calou-se. Por quê? Porque a igreja está envolvida em 4 coisas. 4 coisas. Eu fico até rindo, às vezes, de ver a situação. Que é tão triste que a gente até acaba rindo. Porque chorar não adianta mais. Primeiro, só movimento, não é? O varão do movimento. Eita! Aí confunde o pentecostal com movimento. Mas o pentecostalismo clássico não é aqueles movimentos totalmente estranho que surge hoje. Aí também muitos eventos sem resultados evangelísticos. Assistências sociais internas sem ser em nenhuma externa. Investimento missionário nenhum. Então, a igreja vai concordando, porque tudo é normal, não é? E aí a igreja, sabe o que a igreja se torna? Uma instituição reservada só para aqueles que dela participam.
e aí não inclui ninguém, não integra ninguém, não orienta ninguém, não aceita ninguém, não recebe ninguém. E aí, como é que fica? É isso aí, pastor. Infelizmente, hoje a gente vive na bolha do crente. Bolha do crente. Bolha do crente. Teve um livro que eu li, que é Cópia de Cristo, eu nem dei nada pelo livro, era brasileira, a capa meia jovem, né? Meu marido ganhou e eu comecei a ler sobre o que realmente, como que realmente é o papel da igreja, né? Não só o quartel general, onde que a gente se reúne dentro da igreja para receber ordem, ser preparado para ir para o campo. Mas hoje Mas nós não, estamos fazendo isso, né, Aline? hoje a gente vive na bolha do crente, a gente convive só com pessoas crentes, a maioria das pessoas que dentro da nossa casa é crente, a gente mora com crente, os nossos amigos são tudo crente, aí depois a gente vai para dentro da igreja só tem crente, e o mundo caindo, né, aos pedaços, e a gente aqui, todo mundo juntinho, vivendo a nossa vida, tá bom. Eu conheci, assim, esse pastor que eu trabalhei com ele já até faleceu com Covid, na época da Covid ele faleceu. O trabalho dele era um trabalho pioneiro lá em Manaus. E era desafiador demais. E ele largou de ficar pastoreando uma igreja grande para fazer esse trabalho. Porque colocar uma tenda num lugar de periferia e ficar 24 horas aberta, recebendo tudo que é tipo de pessoa e fazendo trabalho de assistência social, não para dentro, mas para fora. Distribuindo roupa, distribuindo sopa quentinha, calçado, lá para as pessoas que estavam drogadas, bêbada, envolvida na prostituição, no tráfico, no crime organizado, no crime de todo que é tipo de qualidade. Né? Mas, rapaz, foi os maiores 2 anos da minha vida, de intensidade mesmo, de ver a situação cruel mesmo. Então, eu vejo a igreja que ela não quer fazer isso. E também, professor, tem muitos eventos na igreja e poucas almas para o Senhor nesses eventos. Porque esses eventos são para agradar você, não para agradar a alma que está lá fora. Aí Traz o convida cantor que você gosta, ou a cantora, pregadores de fora que e o gastam. pregador que você quer ouvir, o que está na mídia, e aí gasta lá um evento desse com 30 mil, 40 mil reais, e não nenhuma alma para Cristo. Não tem nenhuma. Não é? Que mensagem poderosa! Oh, a cantora! Oh, glória! Mas quantas almas foi ganha? Nenhuma. E não muda nem os que já estão lá. É. Não mudam. Todo ano é ano de festividade. Esses dias eu estava até conversando com a irmã da igreja, que a gente se desdobra para poder fazer, né, as festividades, mas acaba que tem gente de 40, 20, 10 anos dentro da igreja que não muda, e a gente acaba sempre trabalhando com as mesmas pessoas, em vez da gente poder trabalhar lá fora com pessoas que estão sedentas para trazer para dentro, a gente sempre fica remando 10, 15, 20 anos com as mesmas pessoas ali. Tinha um método utilizado no início da Assembleia de Deus no Brasil, que nós colocamos ele para escanteio e tornamos ele ultrapassado. E hoje não se faz mais, que é a cruzada evangelística. E esses pregadores de hoje também, meu irmão, nenhum deles quer fazer cruzada evangelística, porque cruzada evangelística não dá ibope. Colocar um caminhão lá na rua, para pregador pregar, para as pessoas que estão passando, ou as pessoas que reunir lá, não dá o resultado que ele precisa. E a mesma coisa o cantor. Então,
Nós estamos vivendo um momento que a igreja só quer culto para dentro. E não foi assim que a igreja primitiva, a igreja de Atos Apóstolos, cresceu. E não foi assim também que a Assembleia de Deus cresceu. Esses dias eu recebi um convite para ir num aniversário na igreja da Batista, né? Uma amiga da minha filha, que é da igreja Batista, ia fazer aniversário, eu fui lá. E era culto de missões. Aí o culto foi todo relatando sobre os relatórios, sobre como que eles estavam saindo no campo, sobre como que o pessoal estava trabalhando, o que eles estavam fazendo. Aí eu fui, falei, mas foi meu marido, eu cheguei à conclusão, falei assim, a gente não sabe o que é missão, não. Porque a gente não tem conhecimento, vamos supor, a gente é assembleia, né? A gente não vai em muitas igrejas, dificilmente a gente vai em outra denominação. Mas eu saí de lá, eu até chorei, eu fiquei envergonhada, tipo assim, de ver o quanto que eles são empenhados, o quanto que eles dão valor, e a igreja toda trabalhando junto para poder fazer missões, né? Construindo prédio para missões, só para missões. Eu falei assim, gente, a gente está dormindo. E a gente acha que a gente são os tops pentecostais, fundamentalistas, né? E a gente está ficando para trás com relação à evangelização. E tem mais uma coisa. Quando uma igreja, tem muitas igrejas que usam a missão ou usam o projeto missionário para o seu próprio benefício. Porque aí ela tem uma artimanha para alcançar ofertas para investir na própria igreja e não no campo missionário, e nem no missionário. Aliás, missionário, e eu falo isso porque eu já fui, dentro do contexto pentecostal e assembleiano, ele é tido, nem vou falar como, não é? O missionário no contexto pentecostal assembleiano, ele não tem valor nenhum. Ele é aquele que tem que ser tratado com certo desprezo. Ah, isso é missionário. Ele está acostumado aí a comer rato. Deixa se virar, é missionário. Missionário não precisa ter casa, não precisa ter carro. Missionário tem que morrer, ora, missionário, aleluia. Essa é a verdade. Rapaz, só eu sei o que eu passei atuando na obra missionária praticamente 10 anos na minha vida, 2 anos como 3 anos solteiro no Amazonas, 2 anos solteiro na África e depois o resto casado. E quando casou ainda ficou pior, porque aí tinha família para sustentar, numa situação de risco, com um país como Moçambique, um país de risco. Então, é complicado. Muito complicado. A igreja brasileira? Igreja brasileira. Mas as batistas, as presbiterianas, que nós falamos mal, eles fazem trabalho missionário com seriedade, tratam bem seus missionários, valorizam seus missionários e têm um olhar para missões que nós precisamos aprender com eles. Vamos em frente. Aí, agora, a metodologia para evangelizar no século XXI. Qual seria o meio para nós evangelizarmos neste século XXI? Primeiro, ter uma preparação bíblica e teológica. Não adianta enviar alguém para fazer trabalho evangelístico se ele não lê a Bíblia. Ele vai ser
algafanhado pelas pessoas. Por quê? Porque ele não vai ter como responder as perguntas que fizerem a ele, porque ele não tem conhecimento bíblico e teológico, e muitas das vezes até muitas pessoas vão colocar perguntas capciosas, vão colocar ele contra a parede para ver realmente se ele tem convicção do que está falando. E se ele não tiver convicção, ele é mais um na multidão e não é ouvido e é motivo de risada. Então, não se deve enviar sem antes preparar e estar preparado biblicamente. Conhecer a Bíblia e ter o conhecimento teológico. E se tiver formação superior em outras áreas, maior e melhor oportunidades poderão surgir. Maior e melhor oportunidades poderão surgir para fazer um trabalho de evangelização nesse século. Temos que ter um preparo, mas também temos que ter uma perseverança na oração. E hoje, nós oramos por tudo, não oramos por missões. Não oramos pelas almas perdidas. Não oramos pelo despertamento social. Não é? Saber utilizar a mídia. A mídia é um mecanismo poderosíssimo se soubermos utilizar a favor nosso, da igreja, com a proposta da evangelização. A mídia chega onde você não pode chegar, mas tem que fazer ela com sabedoria, sabendo utilizar, como utilizar, e aproveitando essa oportunidade que a mídia nos concede para evangelizar. Em vez de ficar postando foto, poste mensagem. Ser prudente, não é? Ser prudente, por quê? Porque a igreja está tendo muitas pessoas imprudentes. Pessoas que vivem ou se metem em polêmicas. Olha o que Timóteo, Paulo também orienta Timóteo. Não se envolva com conversas vãs que causem polêmicas, porque para ti de nada elas têm proveito. E aí eu vejo tanta gente ficar só de comentáriozinho na rede social, que qual é o proveito desse comentáriozinho? Desses engajamentos sem resultado evangelístico. Santidade e carisma. Ser santo não é ser antipático. Ser santo não é ser apático. Ser santo é ter carisma, é saber conquistar as pessoas. Você pode conquistar uma alma com um olhar, com um sorriso, com um gesto amigo. Mas a igreja confunde carisma e santidade com reservas e preconceitos e até antipatia em vez de empatia. A igreja precisa defender a fé cristã com argumentos bíblicos, não é? Mas também argumentos sólidos. E o que é defender a fé cristã com argumentos sólidos? Se vai falar se você é convidado ou se você é confrontado sobre ideologia de gênero, saber entrar e sair no diálogo e ter a sua posição embasada cientificamente, biblicamente, teologicamente. Nós temos um pastor que eu não sou muito a favor dele, porque ele tem uns momentos assim que
Ele tem seus altos e baixos, né? Mas ele é um grande apologista. É um homem que não tem medo. Eu tiro o chapéu para ele porque ele não tem medo. Silas Malafaia. Mas é só ele, né, no meio da multidão. Então, entrar em questões como ideologia de gênero, célula-tronco, aborto e outros temas que surgirem, que são contra a igreja, contra a fé cristã, tendo conhecimento de causa. Porque se você entrar lá sem conhecimento de causa, vira o quê? Vira piada, né? Vira motivo de chacota, de riso, e vai envergonhar o evangelho. E nós não somos chamados a envergonhar o evangelho, mas a enaltecer o evangelho, a engrandecer e causar o crescimento do reino de Deus, com o nosso testemunho, com a nossa prudência e até com a nossa capacidade de saber como alcançar uma vida. Amém? Vamos em frente. Métodos de evangelização. O que é o método dedutivo? O método dedutivo é aquele método que surge a partir de uma análise, uma avaliação que você vai fazer do contexto cultural, social, político e religioso do local ou do povo ou da sociedade que você quer evangelizar. Por isso, uma dedução. Dedução surge de uma análise. Muitas vezes é uma análise pessoal, seu próprio, que eu não sou muito a favor da análise pessoal, e outros é uma análise de uma pesquisa de campo sobre aquela sociedade, aquela cultura, aquele povo, aquela raça, aquela etnia, aquela sociedade, para que você saiba como entrar, como sair e o que falar para as oportunidades que foram te concedidas serem bem aproveitadas. Esse é o método dedutivo. O método indutivo é o método que muitas vezes você é induzido. Esse é o método que tem alguns riscos, o método indutivo. Porque você, muitas vezes, é induzido por suas emoções, ou até por alguns sentimentos, ou até por você próprio, mas você não se prepara para ir aonde você está sendo levado pelos seus sentimentos, emoções, ou até por suas próprias convicções, para ali chegando fazer um trabalho sério. Então, o método indutivo, tanto dedutivo como indutivo, ele precisa de que você analise, avalie e principalmente também se projete para fazer e como fazer e por que fazer, fazendo uma autoavaliação geral sua e do próprio local com essas perguntas, o porquê, para quê e como, para ter os resultados que precisa ter e lá chegar com as estratégias certas. E aí as estratégias, nós temos filmes, e hoje nós temos filmes evangelísticos já disponíveis em meios de comunicação como de TV paga, como Netflix e outros canais, não é? Também temos no YouTube. E são filmes também que tem que se fazer um crivo para ver
se realmente é um filme evangelístico. E o filme evangelístico é um filme que fala de Cristo. O filme evangelístico é o filme que fala de mudança de vida, de transformação, de salvação, de perdão, de amor ao próximo, que está contido na palavra de Deus, que é uma exposição da palavra de Deus. E temos filmes sobre isso. Temos filmes sobre Daniel, temos filmes sobre José, sobre Moisés, sobre Cristo. Teatros. Aí eu aconselho que saiba fazer um bom teatro, que saiba montar um bom teatro, com pessoas que sejam comprometidas e saibam bem representar, porque pode sim trazer grandes impactos para a juventude, para a adolescência e até para adultos, dependendo de onde você for fazer esse teatro. Por exemplo, uma escola é um local indicado, uma escola de faculdade, teatro. Slides, né? E os slides podem se transformar até em JPEG, você colocar na rede social. Banners também para a rede social. Então, as redes sociais podem, sim, ser uma ponte para você atravessar e alcançar vários horizontes. Pode, mas tem que saber como utilizá-lo. Não é? Tem que saber como utilizá-lo. Depois, nós temos também o diálogo evangelístico. Essa aqui é a parte muito importante que eu deixei aqui para nós vermos agora. Como eu começo ou como eu posso propor um diálogo evangelístico com alguém? Com algumas perguntas. Claro que você tem que ter sabedoria ao perguntar, ter prudência e não se colocar na condição de curioso. Mas depois de ter feito uma amizade, ou já ter uma certa aproximação com a pessoa, você tem como perguntar para ela, você tem alguma crença espiritual? É uma forma de você chegar. É uma pergunta que pode trazer um resultado para iniciar um diálogo evangelístico. Outra pergunta, para você, quem é Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus para você? E até estar preparado para ouvir respostas negativas. E saber como sair delas e como confrontar e como trazer essa pessoa para Cristo. Aí é que está o segredo. E aí que está a prudência, a sabedoria do evangelista, do ganhador de almas, da ganhadora de almas, né? do que vai à busca das almas, das vidas, das pessoas. O diálogo evangelístico, você acredita na existência do céu e do inferno? Que hoje as pessoas desacreditaram, né? Muitas pessoas. Então, também é uma pergunta a ser feita. E é uma pergunta que pode trazer muitos resultados, se saber como fazer ela, se saber como utilizá-la para o diálogo evangelístico. Tem essa aqui que é mais forte, né? Se você morresse agora, para onde você iria? Você sabe para onde você iria se morresse agora? Mas também pode ser uma pergunta a ser feita no momento de um diálogo evangelístico. E aí a última que você pode fazer depois que a pessoa já está, vamos dizer assim, envolvida, né? Já está muito próxima. Você gostaria de conhecer a verdade? Foi a pergunta, né? Que Jesus fez para Nicodemos, para Nicodemos não, para Pilatos, né? E o que é a verdade? Pilatos respondeu para ele, né? Então, você pode também ser perguntado, você pode também ser interrogado, questionado. E o que é a verdade, Aline? O que é a verdade, Maria Ângela? O que é a verdade, Sandra? E aí, se você tiver argumentos sólidos sobre a verdade, você pode trabalhar e defender a verdade do Evangelho
trazendo tese científica, filosófica, com a etimologia da palavra, e entrar na Bíblia, na teologia, e aí a pessoa vê, não, esse realmente domina o assunto, eu vou querer conhecer a verdade. Porque também tem aquela pessoa, né, que ela está despreparada, e assim, você gostaria de conhecer a verdade? Aí a pessoa se perguntar, mas o que é a verdade? A pessoa responder. Aí ela, a verdade? A verdade é conhecereis a verdade te libertará. Essa é a verdade. A verdade é a verdade. Não, esse argumento não resolve, não. Então, tem que ter essa fundamentação, tem que ter essa estruturação de argumentos para poder desenvolver um diálogo, trazer uma resposta sólida, para trazer um resultado para a pessoa que te questionar e a pessoa ver que você não está ali imaturamente, mas tem maturidade, tem domínio do assunto e, principalmente, tem graça em unção, porque quem tem graça em unção sabe como chegar. Um exemplo, Filipe. O Espírito fala para ele, vai até lá a carruagem. Ele chega à próxima carruagem, o que ele pergunta? Entendes o que lês? Ué, pergunta evangelística. Ô, professor, deixa eu te perguntar, você falou de Filipe, esse já estava lendo essa parte da história de Filipe, ele depois, ele é teletransportado? Eu não entendi. Não existe isso. Eu não entendi, não. Nunca existiu isso. Porque depois ele olha e não vê mais ele, sumiu. Não, Depois... mas é que se ali, Lucas, vamos entender uma questão. Lucas está descrevendo Atos dos Apóstolos historicamente, traçando o perfil histórico da igreja, falando de acontecimentos que aconteceram, mas ele não podia ser também tão minucioso ao ponto de falar detalhadamente todo o transcurso de cada um deles. Claro que aí, se fosse tratar disso, por isso que você tem que, para conhecer uma história mais aprofundada, da trajetória dos discípulos e de todos que compuseram a igreja primitiva, ler, pesquisar ou ler a história de Flávio Josefo, a história dos judeus de Flávio Josefo, não é? Que também era um judeu e que se converteu ao cristianismo e que traz relatos muito fidedignos. Eusébio de Cesareia, a história do cristianismo de Eusébio de Cesareia, que também era daquela época, no período... Ele seria um discípulo de João, Eusébio de Cesareia. Então, mas o que nós temos que crer, e o que está ali muito claro, na narrativa de Lucas, é que Filipe surge como um pregador. Está pregando em Samaria, está vendo grandes milagres, manifestações, alegria total na cidade. E aí, Deus dá a ordem, o Espírito dá a ordem para ele sair daquele glamour e ir para o deserto, e ele foi para ganhar só uma pessoa, de uma outra etnia, de uma outra raça, de uma outra nacionalidade, de uma outra cultura. Então, ele foi orientado pelo Espírito para saber como chegar. E a chegada dele veio com uma pergunta certa num tempo certo. Porque o jovem, o etíope, o homem, estava lendo o livro do profeta Isaías e ele chegou e perguntou, entende o que lês?
Foi uma oportunidade para evangelizar, explicando, interpretando o texto que causou no homem a conversão. E aí, na sequência, o batismo. E aí não tem a narrativa, mas certamente esse etíope chega lá, encanta-se e leva muitas pessoas a Cristo com o testemunho dele. Não é? Vamos em frente. Maria Ângela. Tá aí, Maria Ângela? Eu estou acordada. Ô, Glória! Maria Ângela, só tem uma coisa que é ruim nesse suco. Ele te dá um vazio estomacal. Mas como, gente, com tanta coisa? Porque aquilo ali... Eu vou tomar. Eu vou tomar, eu estou sentindo tão cheia. Porque sabe o que acontece? Porque ele se torna, ele se torna um efeito detox, né? É verdade. E aí, todo efeito detox, ele causa o quê? Uma lavagem estomacal, que é o que vai conceder a melhora da gripe, porque vai tirando a imunidade, vai aumentando a sua imunidade, tirando essas questões dos vírus que está ali e outras questões, e aumentando a sua imunidade, fortalecendo os glóbulos, né, para vermelhos e brancos, para poder até resistir aí e jogar o vírus para fora. Então, essa que é a proposta desse suco, né? Eu tenho que tomar uma semana ele. Eu assim, eu vi resultado. Todo dia eu tô assim, eu tô assado. Um dia com a garganta, outro dia com sinusite. Na verdade, eu quero mudar meus hábitos e começar a introduzir esse tipo de sucos, porque eles têm resultado para a saúde. É bom também comer com limão, né? É. Com limão e couve. Também é bom. O segundo passo para se evangelizar sem medo é permitir que a Bíblia fale. Deixa a Bíblia falar. Deus usa as Escrituras e Jesus utilizou a própria Escritura para mudar a vida das pessoas. Ele utilizou a própria Escritura contra o próprio Satanás, lá no deserto. Então, aprenda a permitir que a Bíblia fale aos corações das pessoas. Este é um procedimento, é uma atitude muito oportuna, mas para isso você tem que o quê? Ler a Bíblia em voz alta, para a pessoa ouvir e provocar na pessoa a pergunta pelo texto bíblico. O desejo de querer conhecer e saber mais sobre o que você está lendo. E saber escolher o texto, né? Não adianta só ler a Bíblia em voz audível, retirar as dúvidas, se você também não sabe escolher os textos. Então, que textos? O que devo escolher? Primeiro, marque o seu Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é evangelístico, não é? Evangelhos, algumas epístolas, principalmente as epístolas paulinas, nós temos muitos textos evangelísticos. Então, leia e marque. E depois, decore versículos evangelísticos centrais, cardinais. Quais são? Mateus 11, 28. Vamos lá? Sabe qual de cor é ele? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. João 3,3. Sabe, Aline?
Sem ler a Bíblia, sem ler a Bíblia. Crente, memória. Sei de cor. Necessário te é nascer de novo. João 3,16. Essa aqui agora, sabe, Sandra? De cor? Essa daí não dá para esquecer, não. Sandra, fala para nós o João 3,16. Só abrir a Bíblia. Aí. Porque Vamos de Deus. cor. Vamos recitar então de cor, nós três. Não vai, Nós... vai, falei. Porque Deus amou o mundo Ah, tá, agora de eu tal lembrei. maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aí tem que saber de cor. Não dá para esquecer. Nós não estamos assim, não. O João 8,32. Sabe? João 8,32, não sabemos de nada. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aí. João 14,6. 14,6. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Olha, Romanos 3,23. O salário Do pecado é a morte. é a morte. Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado seu filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Eu não sei, não. Romanos 6,23. Esse aqui eu esqueci agora, mas vamos abrir a Bíblia aqui rapidamente. Romanos 6,23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Romanos 3,23 não é esse aqui, não. Romanos 3,23, que eu falei que era esse, não é. O Romanos 3,23 é. Romanos 3,23 é. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos dois 3,23. falam da condição e do resultado do pecado. Romanos 10, 9 a 10. Esse aí eu sei de cor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, se não há quem pregue? 2 Coríntios 5,15. Esse eu também não me lembro. Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios 5,15. Ah, eu sei sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos ver se é isso mesmo. O 10,9 Coríntios... falou que... O 10,9 você falou que é o quê? Romanos? Romanos 10, 9. Eu falei que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Não. Não? A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então isso aí eu falei errado. Pois é. A fé vem pelo ouvir deixa eu ver, Romanos... Deixa eu ver qual que é a fé vem pelo ouvir. É em Romanos também. Romanos 10. Deixa eu ver aqui, Romanos 10. A fé vem pelo ouvir. Quer ver? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. É assim, ó. É do 17 a seguir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, eu sou... Não. Aqui a minha versão é diferente, mas daí, na minha versão, diz assim, mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra.
e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, não o soube. Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com nação insensata vos provocarei a ira. Então é de 17. Mas na versão corrigida, é como virão se não há quem pregue. Na versão corrigida. Essa aqui é porque é a King James. Mas na versão corrigida é como virão se não há quem pregue. E aí, o 2 Coríntios 5,15, se eu não me falho memória, é aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos ver se é. 2 Coríntios 5,15. Não. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Né? Apocalipse 3,20. Esse aí eu sei de cor. Esse aí é obrigado. Vamos falar, vamos recitar. Nós todos juntos. Eis que estou à porta. Vai, gente. Eis que estou à porta e bato. Não é? Então, e ainda vai ter outro em Apocalipse. Ser fiel até a morte e te entregarei a coroa da vida. Então, esses versículos aqui eu poderia citar inúmeros versículos, eu coloquei alguns. Existem versículos que são verdadeiros instrumentos para a evangelização. Eu esqueci agora a referência, mas também tem aquele que Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Também é um versículo evangelístico. Não é? Então, e aí parábolas? A do filho pródigo, ela é evangelística. A da dracma perdida, ela é evangelística. Não é? Então, nós temos que ter decorado esses textos para saber como chegar. Falando de cor. Na hora do diálogo com o pecador ou com aquelas pessoas que nós estamos levando o evangelho. E eu vou falar uma coisa muito profunda aqui agora, antes de acabar a aula. Eu acho muito errado. Acho muito errado. Tá? Usar ou nós adjetivarmos o não crente de uma forma até preconceituosa, muitas vezes, como ímpio, iníquo, pecador. Não. Ele é uma vida que está fora dos caminhos porque se necessita de conhecer a verdade. Necessita de ouvir o evangelho. Necessita ser amado, respeitado e alcançado. Então, não tenhamos preconceitos e nem usemos adjetivos negativos, pejorativos, mas amemos as almas perdidas, que essa que deve ser a missão nossa, quanto servos do Senhor, discípulos de Cristo e exaladores do sal da terra e iluminadores pela luz do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos encerrar. Vou até parar aqui de partilhar para mim ver vocês todos e vamos orar. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui para nós conversarmos um pouco sobre a nossa avaliação, né, nessa disciplina. Quem que eu estou pensando? Eu pensei em duas questões até,
para fazer a avaliação. Pensei um relatório prático de você ir evangelizar e fazer para mim um relatório, tá? E aí nós poderíamos ouvir esse relatório, marcar um dia de apresentação para vocês apresentarem o relatório. Difícil, hein? Ué, por quê, ué? É só dar o testemunho do que aconteceu, ué. Eu gostei, Maria Ângela não gostou, não, mas eu gostei. Né? Eu amei. Eu estou falando difícil de falar para todo mundo. Não, mas nem é todo mundo. Aqui é eu, a Sandra, É a só Aline, a Maria Ângela e a Maria Sei lá, Nazaré. hora Só para nós aparecer uma plateia. Ou você pesquisar no Novo Testamento, no mínimo 40 versículos evangelísticos. Eu fico com a primeira. Viu aí? Aqui, professor, deixa eu te falar. Qual que você quer, Maria Ângela? Desculpe, irmã Maria Ângela, qual que você quer? Ah, para mim os dois tá bom. Ah, mas então... Irmã Sandra. Bom, eu acho mais pesquisa, porque ir em campo eu nunca fui, assim, para poder evangelizar, eu ainda estou engatinhando, né? E a Então, nossa igreja faça o também não tem esse trabalho de ir E eu vou fazer evangelizar. o seguinte, então. Aquele, ou melhor, aquela, que aqui só temos agora mulheres, aquela que quiser a pesquisa, vai fazer a pesquisa. E aquele ou aquela que quiser, no caso, a evangelização com o relatório, vai fazer a evangelização e vai trazer o relatório. E vai apresentar para nós ouvirmos como que foi o seu trabalho evangelístico. E a entrega é que dia? Aí vamos marcar para nosso último dia de aula, porque ainda temos muita ainda aula. Nós estamos hoje na quinta, acho que essa disciplina vai até umas 10 ou 11 aulas, porque temos muito assunto a tratar ainda. Professor, deixa eu te perguntar, tem um trabalho aberto, né? Tem um trabalho aberto, que é o de evangelhos, e eu Mas, só estou aqui, assim, sendo bondoso, aguardando. mas o senhor não concluiu, E já enviou? concluiu a pesquisa, não falou como que seria feito, só falou que é pesquisar os evangelhos. Então deixa que eu vou passar esse trabalho para vocês. Então eu vou Falou assumir que essa ainda ia falar responsabilidade. mais à frente. Eu vou assumir a responsabilidade. Vou passar uma atividade para vocês, tá? E eu acho que vou até dar para a atividade agora. Até eu falei para o professor Eduardo, ele não passou os slides sobre Quem quiser... Espera aí, tem alguém aqui. Deixa eu ver, só um momento aqui. Isso aí, Sandra, nem que eu tiver essa câmera. isso aí, Aline, é que dá ser avô, tá vendo? Que dá ser avô é isso, igual o Sandra. Sandra é avó, sabe? Não tem que trancar a porta, senão ele entra e faz bagunça. Não, é porque é o seguinte, entenda uma coisa, eu tenho a minha menina que faz faculdade e a minha esposa, mas a minha menina hoje ficou de receber uma amiga dela de Brasília, que ia chegar por esses horários. Aí ela falou assim, como o senhor vai estar em aula, deixa o portão aberto. E eu tenho um outro menino meu que é especial, e a Aline sabe bem como é que é isso, ele tomou remédio. Então, ele se comprometeu comigo de ficar acordado, mas o remédio, apaga. Não é? Depois que toma o remédio, não adianta a pessoa se esforçar, que apagou. Né? E aí ele dormiu ali no sofá mesmo, apagou. Não conseguiu ficar aguardando. Então, eu estou pensando o seguinte, sobre evangelhos, o que nós podemos fazer de pesquisa? Poderíamos fazer um trabalho, certo? Sobre escolher, foi o mesmo trabalho que eu dei para Goiânia, tá?
escolher 2 parábolas em Mateus e 2 parábolas em Lucas. Escolher 2 parábolas em Mateus e 2 parábolas em Lucas. Ler e interpretar. No mínimo, claro, cada interpretação de uma parábola vai dar o quê? De uma página, 2. Então, vai ser aí de 8 a 9 páginas. E aí... Cada uma não, todas as 2 juntas. Como que é? Não explica, é para eu saber. Não, eu falei, ó. Escolheu 2 de Mateus e 2 de Lucas, aí você vai interpretar ela. Cada uma, a interpretação é 1 página e meia, 2 até. Ah, tá. Depende de como a pessoa escreve, né? Vamos marcar para entregar esse trabalho. Hoje é dia 30 de agosto. Vamos deixar ele para dia 27 de setembro, vocês enviarem ele para mim por e-mail. Se já tiver sido a última aula de Evangelismo e Missões, não tem problema, porque o trabalho de Evangelismo e Missões também é um trabalho leve. É só pesquisar no orçamento, 40 versículos, e colocar ali no papel, manda para mim. Ou, como a Lídia até ela vai fazer, que eu sei que vai fazer, evangelizar e trazer e apresentar o relatório em aula. Mas eu acho que a Maria Ângela também vai querer evangelizar e apresentar o relatório. Vai fazer tudo. Aí vai fazer. E que é isso? Palmas mesmo para a Maria Ângela. Ô, professor, o professor Eduardo ficou de mandar os slides sobre Mateus, ele não mandou. Eu falei com ele, eu assim, eu não sou muito de ficar insistindo. Então, ele teve uma oportunidade, não soube aproveitar direito. Eu não sou eu não sou de alisar muito, não. Tá certo. Eu quero que a pessoa trabalhe como eu trabalho. Às vezes eu dou aula para vocês, como eu até dei hoje, da fraqueza buscando força. Goiânia, segunda-feira, mas rapaz, segunda-feira eu estava ruim. Levantei da cama com febre e dei aula. Nossa. Me tremendo, mas dei aula. Misericórdia. Então, eu sou assim, meu amigo. Eu sou... E por ser assim, eu quero que seja assim também. Você entendeu? Eu não envio aula hoje para vocês, por quê? Porque fica muito tarde, então eu posso enviar amanhã, mas não deixo ela de enviar. Eu sempre envio. E envio também sempre o slide. Não é? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar com a irmã Sandra. Vamos orar por Vitória. Não, por Cariacica, né? Cariacica, Espírito Santo. Vamos orar por Cariacica hoje. Isso, vamos lá. Senhor nosso Deus, aqui te apresentamos, Senhor, meu Deus, a cada uma dessas vidas que estão aqui, meu Deus, assistindo essa aula. Glória a E que Deus. o Senhor venha restaurar a saúde do seu filho, Danilo, que está, né, com a gripe, mas já está melhor, graças a Deus, e o Senhor continua restaurando a vida dele, a saúde dele, da sua família também, meu Deus. E eu também te peço, Senhor, meu Deus, por nossa Cariacica. Senhor, abençoe esse município, abençoe as pessoas que moram aqui, para trabalho evangelístico, que tenham desejo de evangelizar Cariacica, o prefeito, o vice-prefeito e todos os vereadores que ali se encontram, Senhor, que trabalhem para o nosso Deus, o nosso Jesus, é que nós precisamos, Senhor, nesse município, Pai. Abençoe também a Aline, a sua neném, a Aurora, né, que está vindo aí com saúde.